Livro Evangelho segundo Mateus, capítulo número 13. A passagem é a parábola do semeador. Glória a Jesus. Versículo 1 em diante diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira-mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor, e por esse motivo entrou num barco e assentou-se, e todo o povo estava em pé na praia. Jesus ensinou-lhes então muitas coisas por meio de parábolas, como esta: Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho. Vindo, as aves a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram, e por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo colheita a 100, a 60 e a 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: Por que lhes falas por meio de parábolas? Ao que ele respondeu: Porque a vós outros foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi concedido. Pois a quem tem, mais se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que quase não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não enxergam, e escutando não ouvem, muito menos compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis. Mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis. Posto que o coração deste povo está petrificado, de má vontade, escutaram com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para evitar que enxerguem com os olhos, ouça com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam-se e sejam por mim curados. Mas abençoados são os vossos olhos, porque enxergam, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois com certeza vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Portanto, atentai para o significado da palavra do semeador. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo, e quando, por causa da palavra, chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Mas enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Este frutifica e produz grande colheita, alguns 100, outros 60 e ainda outros 30 por vezes, mais do que foi semeado. Glória a Deus, poder sentar. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Glória a Jesus. Nesta parábola, o Senhor demonstra como é o funcionamento do reino de Deus e quem consegue participar dele e aqueles que não conseguem participar. Glória a Jesus.
Então, por que ele falava por parábolas? Porque tinha no meio da multidão pessoas que não queriam saber de Deus. Pessoas que tinham seus próprios propósitos. Iam lá por ir. Não tinha interesse nisso. Estavam no meio. Então o Senhor falava por parábolas para que a instrução dos céus não lhes fosse dada. E por que a instrução do céu não lhes era dada? Porque eles estavam de coração endurecidos. Eles ouviam de mau grado. Ele não tinha interesse verdadeiro em ouvir aquilo que vem de Deus. Tornava uma coisa vil. E por este motivo lhes era falada por parábolas, para que se cumprisse, conforme diz a Escritura, a profecia de Isaías. O que diz a profecia? No versículo 13. Por isso lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não enxergam, e escutando não ouvem, muito menos compreendam. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis. Mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis. Pois, posto que o coração deste povo está petrificado de má vontade, escutaram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam-se e sejam por mim curados. Então a profecia de Isaías demonstrava exatamente porque não lhes falava abertamente. Porque era um povo de coração duro. Era um povo que não ouvia atentamente. Também não tinha interesse nisso. E as coisas santas não devem ser dadas as pérolas aos porcos, não é? Então o Senhor tinha exatamente este cuidado para que só pudessem ouvir e entender aquele que de coração quisessem conhecer a Deus e conhecer o seu grande plano. Vamos então à parte em que ele explica a parábola. Versículo 18 diz: portanto, atentai para o que significa a parábola do semeador. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Quando a pessoa escuta a mensagem de Deus e não compreende, ela não fica no coração. Satanás vem e tira. E por que ela não compreende? Porque ela não está atenta àquilo. Ela não tem interesse real naquilo. Ela não dá importância real àquilo. Então, torna-se como uma palavra qualquer. E mesmo aquilo que foi ao coração, depois Satanás tira. Porque foi ao coração, mas ela não tem consciência disto. Ou seja, a sua mente não está ligada com esta palavra. Amém? A sua mente não está ligada. Os seus pensamentos não estão firmados nisto. O resultado é que Satanás tira. Glória a Jesus. Estes são aqueles que referem-se à semente que caiu à beira do caminho. Versículo 20. O que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo, e quando por causa da palavra chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Esta semente, refere-se àquelas pessoas que ouvem a palavra, gostam dela, entendem ela, tá? Até que vai para o coração. Só que elas não praticam a palavra. E como elas não praticam, elas não ficam treinadas na palavra. A sua alma não está firmada nela. O resultado é que quando vêm as tribulações, quando vêm os problemas, como aqui diz, por causa da própria palavra, a pessoa se escandaliza. Porque quando alguém recebe o reino de Deus, quando alguém recebe a mensagem do reino de Deus, se faz necessário saber que com ele vem também a oposição do mundo. E na hora que o mundo vai se opor ao reino de Deus, e a pessoa não está na prática deste reino, não defende verdadeiramente aquilo que ouviu, ou aquilo que compreendeu, o resultado é que ela perde o ânimo, ela desiste. Porque alguém diz, é muita tribulação, é muita gente contra mim, até os da minha casa são contra mim.
eu não suporto isso. E desta forma, eles desistem do reino de Deus. Glória a Jesus. Versículo 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Então, o que foi semeado entre espinhos, a pessoa recebeu a palavra, que é a semente, no seu coração. Contudo, ela começa a dividir aquilo que ela recebeu de tão bom com coisas deste mundo. Ela começa, no versículo 22 que nós estamos, ter preocupações das coisas desta vida, deixar-se levar pelas coisas desta vida. Muitas vezes as pessoas deixam de ir louvar a Deus, deixa de ir adorar a Deus para resolver um problema seu deste mundo, não é? E nestas condições, ela está dando mais importância aos seus quefazeres deste mundo do que aquilo que é mais sagrado, aquilo que alimenta a alma, aquilo que agrada a Deus, que é o seu louvor e a sua adoração. Então, quando ela troca isto, quando ela troca uma coisa santa por uma coisa vil deste mundo, por um problema dela deste mundo, ela começa então a ser desclassificada. Ou seja, o problema do mundo engole a palavra de tal forma que a palavra já não tem mais valor. Glória a Jesus. E assim ela vai se desligando do reino de Deus. Nesta mesma passagem refere também o Senhor à sedução das riquezas. A sedução das riquezas. E aqui, para falar da sedução das riquezas, nós vamos falar uma palavra que se repete muito na Escritura: apostasia. Todos aqui já ouviram falar em apostasia. O que é uma apostasia? É o pecado de desvio da fé. Não é que a pessoa não tenha fé, ela tem, mas ela desvia do propósito da fé, Então chama-se apostasia. Glória a Jesus. Que até vamos falar quando estiver falando do anticristo, que ele é o encarregado de fazer isso. Então, a apostasia é o pecado que desvia a pessoa, a fé dela, desvia o projeto da fé dela. Ela continua com fé, mas desviada para outro propósito. E quantas vezes hoje nós não vimos esta mesma coisa? Muita gente utilizando a fé em Deus que diz ter para adquirir dinheiro, não é, irmão? Para adquirir bens terrenos, para que a sua família carnal esteja tudo bem, quando não vai estar bem porque são pecadores e precisam se arrepender. Estas pessoas têm fé? Tem alguns que até fazem propósito de fé por aí afora, é ou não é? Contudo, trata-se de uma apostasia, pois a fé que Deus deu para elas, a qual serve para a salvação dela, o objetivo principal é a salvação da alma dela, é ela entrar no reino de Deus, é para o aperfeiçoamento dela diante de Deus, é para que ela não seja envolvida com as coisas do mundo. Esta fé que eles receberam, utiliza exatamente para buscar as coisas deste mundo. Isto chama-se apostasia. E evidente, por trás está a instrução do diabo, que assim desvia ela do caminho certo, para, no final, receber a sua destruição. Glória a Jesus. Então, a semente que cai, esta que são aquelas pessoas que estão muito preocupadas com as coisas do mundo, com os problemas deste mundo. Ela enche o seu coração de problemas, ela enche o seu coração daquilo que é inútil, e a palavra começa a perder o efeito. A palavra começa a ser tirada do coração. A palavra passa a ser oprimida por tantos problemas e tantas coisas deste mundo. E esta pessoa também não entra no reino de Deus. Não chega a frutificar. Porque a plantinha, ela é destruída antes que coloque o seu fruto. Glória a Jesus. Mas, para nossa alegria, também tem aqueles que funcionam, os que caem em boa terra. Quando a palavra cai em boa terra, glória a Jesus. No versículo 23, mas enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Este frutifica e produz grande colheita. Alguns 100, outros 60 e ainda outros 30 vezes
mais do que a que foi semeada. Então, são estes os que vão para o reino. São aqueles que não deixaram que os problemas deste mundo influíssem no seu caminho, influíssem no reino que lhe foi dado. Aqueles que não permitiram que o engano das riquezas deste mundo, a qual estão na mão do diabo, né? Que não permitiram que as riquezas, que o engano das riquezas trouxesse ela para o mundo, não deixando que ela entrasse no reino de Deus. Então são estas as pessoas que ficam para o reino de Deus, que recebem a palavra, aceitam em seu coração, pratica a palavra, e aí esta sim vai dar fruto, vai frutificar a bom fruto do reino de Deus. Desta forma ela glorifica a Deus, e são estes os mais bem-aventurados. Glória a Jesus. Mas o Senhor diz em certo lugar antes aqui que lemos, né, que muitos profetas, amados, muitos justos gostariam de ouvir o que o Senhor estava falando e o que está falando hoje, e não ouviram. Mas você que ouve, bem-aventurado, porque consegue ouvir o que muitos tinham ansiedade de ouvir. Muitos gostariam de ouvir e não ouviram. Esta santa palavra que fala como entra no reino de Deus, quem entra e quem não pode entrar. E você percebe que os que não entram, não é porque Deus determinou que não entrasse, não foi. Foi eles mesmos que não ligaram para as coisas santas quando lhe foi apresentada pelo Senhor. Hoje, quando pregamos, é da mesma forma. Quando levamos a palavra que é santa, muitos ignoram. Muitos não ligam para o que está fazendo, porque se está pregando. E são para se cumprir exatamente aqueles da semente que caiu à beira do caminho, não é? Muitos hoje também que pregamos, às vezes crentes, que também estão voltados para os bens terrenos, para as suas famílias carnais, está físico, e também esses não conseguem falar o Evangelho de Deus, não conseguem muitas vezes lembrar de um mandamento do Senhor, porque o mundo entrou em seu coração, fazendo sair de lá aquilo que lhe levaria à vida eterna, que levaria o aperfeiçoamento da sua alma para entrar na santa cidade que o Senhor preparou para os seus. Aqueles que entenderam essa mensagem, dê uma salva de palmas para o nosso Deus, louvado e agradecido seja o santo nome do Senhor. Glória a Jesus.